tá, o Joita... O Joita foi um iate no passado, nos anos 30, por aí. 30, 40, 50, por aí. Ele foi um iate, ele foi construído por um cara, um diretor de Hollywood, de filme. Ele fez o Joita, batizou o iate de Joita, que era o nome, era uma homenagem à amante dele, que era uma atriz também. Então, Joita, Pequena Joia, né? Ele batizou o Joita com o nome dela. E aí o Joita teve a guerra, o Joita foi requisitado, foi confiscado, e o Joita acabou indo parar, ainda com o mesmo nome, Joita nunca mudou o nome, ele acabou indo parar no Pacífico Sul, em Samoa, lá naquela região. E lá ele mudou de dono várias vezes, etc. E um dos donos que comprou o Joita transformou ele num barco de carga, na verdade, carga e passageiro, para levar a gente de uma ilha para outra, e principalmente para levar mercadoria para as ilhas. Transformou o Joita num cargueiro pequeno, assim. Era um iate de um relativo tamanho, mas não era um navio enorme. E ele programou uma das saídas que ele fez, que tinha, se não me engano, uns 20 e poucos passageiros, assim, e um carregamento de mercadoria, combustível também, que ele ia levar para uma das ilhas da Samoa, e nunca chegou lá. Tempos depois, o Joita foi encontrado vazio, sem ninguém no Joita, nenhuma das 20 e tantas pessoas estava nele, meio tombado na água, mas flutuando, mas meio inundado assim, com a carga lá, a carga dele estava lá, tinha água, tinha comida, tinha tudo no barco, só não tinha as pessoas. E aí? O que aconteceu? O Joita é um dos grandes enigmas, né? Tipo assim, tem várias teorias do que pode ter acontecido com os caras que estavam lá. Nunca comprovado nada. Tem várias teorias. Tem uma teoria que ele teria sido atacado por bandidos, que teriam matado todo mundo, mas que por alguma razão não levaram a carga, o que não faz muito sentido. Então o Joita é um dos grandes enigmas. Essa história acho que está nesse livro aqui. O que aconteceu com o pessoal do Joita? Aliás, esse negócio o Joita começou como um barco de Hollywood, né? Com um iate famoso lá na época. E não é a primeira vez que tem uma relação entre barco, entre iate e o cinema. É mesmo? Tem uma outra história que eu conto aqui, que aconteceu com uma atriz muito famosa na época, chamada Natalie Wood. Sei. Sim, que era casada com Robert Wagner, né? E a Natalie Wood morreu num barco. Na verdade, morreu no mar, do lado do barco onde ela estava, que era o barco do marido dela, que era o iate do marido dela. Numa ilha ali, eles tinham saído para passar um fim de semana a bordo, ela, o marido, um ator que estava contracenando com ela em um filme que ela estava fazendo e um capitão. 4 pessoas no barco. E aí, em determinada noite, ela não foi encontrada no barco. Durante a noite, não acharam ela e em seguida acharam o corpo dela boiando no mar do lado do iate, afogada, morreu afogada. E aí começou a se investigar o que teria acontecido com a Natalie Wood. Houve baita inquérito na época, ouviram principalmente o marido dela, porque havia uma suspeita de que a Natalie Wood estaria tendo um caso com um ator com quem ela estava contracenando, que por isso teria ido na viagem, e que o Robert Wagner teria feito uma loucura por ciúmes, enfim. As evidências mostraram, os exames mostraram que, na verdade, ela caiu no mar, ela caiu do iate na água. Natalie Wood não é essa mulher. Não. O Tucci. O que vocês pegaram aí? Cara, Vocês colocaram a atriz americana, Natalie Wood? Sim. Eu vou procurar de novo. Vamos lá. E ela caiu do barco, ela morreu afogada e ela estava
E ela foi encontrada o iate estava parado aqui e amarrado no iate ficava um bote inflável. Que é um bote Sei. todo iate grande tem um barco de apoio. E o corpo dela estava do lado do bote. Por alguma razão ela não conseguiu subir no bote. Ela caiu na água Sei. ou Ou foi jogada. exatamente. E ela não conseguiu voltar pro bote, muito menos pro iate que é mais alto. E teria morrido afogada. Bom, nunca ficou comprovado o que teria acontecido. Se foi um acidente, o marido dela alegou que ela tinha bebido, tinha tomado medicamento para enjoo, que ela teria ficado atordoada, acordou de madrugada, se escorregou, caiu na água. Né? Possível. Mas nunca ficou comprovado o que de fato aconteceu. Tempos depois, muito tempo depois, o capitão mudou o discurso dele, que ele tinha dado na época, e passou a acusar o Richard Wagner de ter empurrado ela, né? De ter cometido um assassinato. Ele fez um livro, inclusive, contando a versão dele, mas nunca ficou comprovado o que aconteceu com a Natalie Wood naquela noite, entendeu? Eu não sabia disso. Pois é. Uma atriz famosa, né? Então. Nome muito... Ela morreu de uma queda de um barco parado. O barco não estava navegando, era de noite, o barco estava parado. E ela não conseguiu voltar pro bote, ela morreu afogada. E aí a dúvida que fica é se ela caiu acidentalmente ou se ela foi empurrada, né? Tem outro caso também que envolve esses enigmas aí de Hollywood. Daria um filme, né? Inclusive, né? Ironicamente, daria um filme, né? O namorado da Olivia Newton-John, ele desapareceu no mar. Ele era, na verdade, um cameraman. Essa aqui é a Natalie Wood. Essa daí não sei que você colocou aí, hein? Cara, eu juro por Deus, o Léo tá de prova. Eu coloquei Natalie Wood, tudo isso e apareceu... Morreu no mar e tudo mais, você colocou. Sim, imagino que não. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Tá Você bom. tem que acreditar em mim. Eu acredito. Vamos. Olha aqui a quantidade de fotos. Aqui, ó. Olha aqui. Ó. Não é difícil. Entendeu? Aquela primeira que você colocou, velho. Nem cara de atriz. Cara, não, mas o Léo viu. O Léo tá de prova. Eu não não... é o primeiro resultado que aparece. Você sabe, Mas né? não... Eu vi aqui, foi o primeiro resultado que apareceu ela. Aquela atriz mexicana, deve ser. Tudo bem, me desculpa. Mas vê se acha essa daqui. Qual que era a outra história? Então, o namorado, na verdade, era quase marido da Olivia Newton-John na época. Ele era um ex-cinegrafista de Hollywood que ficou famoso quando começou a ter caso com ela, se tornou uma estrela, né? E ele um dia ele saiu de Los Angeles e foi pescar num barco de pesca com outras pessoas, pagava para fazer uma saída de pesca, passar 2 ou 3 dias no mar pescando, e na volta ele sumiu do barco. O barco, quando chegou de volta em Los Angeles, ele não estava a bordo. Demoraram um tempo até perceber isso, porque o barco tinha várias pessoas. No primeiro momento não perceberam que estava faltando um. Só depois, quando a ex-mulher dele deu queixa na polícia, porque ele não tinha depositado a pensão, é que foram atrás e descobriram que o cara tinha desaparecido. Bom, e aí nasceu uma lenda famosa, até hoje, lá na Califórnia, em Hollywood, de que ele, na verdade, teria fugido, que teria sido visto tempos depois no México. E ficou uma coisa assim muito, muito famosa. Fizeram documentários, fizeram programas especiais de televisão, filmavam pessoas lá em como é que chamava? Vou lembrar o nome, o lugar onde supostamente ele teria se escondido, para exatamente fugir da questão legal, porque ele devia pensão, etc. Então ele teria tramado a própria morte e fugido para o México. Para desaparecer, Mas fizeram várias coisas. Eu tenho vontade de fazer isso. E para alimentar eu tudo vou fazer isso... esse negócio aí. Pois é. Vou lá para Osasco, que ninguém me acha. E para alimentar tudo isso, a Olivia Newton-John, que era assediada... Linda, e era linda, né? Assediada para... Vamos ver se vocês acham Olivia Newton-John. É mais fácil, hein? Procura John Travolta que você chega nele. É. Aí,
a Olivia Newton-John ela se negava a falar desse caso. Então isso alimentou ainda mais Claro, toda essa o teoria mistério da do que teria acontecido com o namorado dela, entendeu? Nossa. Ao que tudo indica, ele caiu no mar, por algum motivo, que não se sabe qual, na viagem de volta, tudo indica que ele caiu no mar e morreu, o corpo nunca apareceu, mas criou-se uma lenda urbana muito famosa. Olivia Newton-John... Aí sim, hein? A Natalie Wood Agora e sim. depois a Olivia Newton-John. Ela morreu, acho que ano passado, não foi? Ah, é? Não foi? Não sabia, não. Recente, e ela nunca, na verdade, se manifestou sobre isso. Então, alimentava ainda mais Todas essas a histórias. história de que talvez o cara tivesse tramado a própria Porra. morte, não é? Olha que gata. Olha, Cara. Olivia Newton-John. Muito cara dos anos 80, assim, daquelas capas de disco, pôster e tal. Ela estava no auge naquela época, foi depois dos embalos de sábado à noite, né? Ou Grease, né? Grease, Fala, Tuti, pro seu banheiro, manda aí. Olha, primeiramente eu queria dizer que o chat tá falando que eu coloquei a foto certa, tá? Eita! Só quero dizer isso. Mas vamos lá, ó. O Júlio mandou, queria que você contasse sobre o brasileiro que virou vítima do pior dos tubarões. Uma história bem triste. É recente, inclusive. Tem uns... vou chutar, tá? Menos de 10 anos atrás. Era um rapaz brasileiro do Espírito Santo. Ele fazia faculdade em Massachusetts, na costa leste americana. E ele adorava surfar, pegar onda. E ele arrumou uma namorada lá e se tornou muito amigo do irmão da namorada, que também tinha a mesma idade, também gostava de surfar. Então eles costumavam pegar onda. E um dia ele ligou, chamou o amigo e falou: vamos para Cape Cod surfar. Cape Cod é uma península que tem muito famosa lá em Massachusetts. Tem várias praias e tinha uma praia lá que era um pico de surf, etc. Então eles foram para lá pegar onda. E pegaram onda num dia, voltaram no dia seguinte de manhã. E no dia seguinte de manhã, eles entraram no mar e o colega dele viu ele ser atacado no mar, mas não exatamente sabia o quê. Só viu uma confusão na água. E, na verdade, tinha sido atacado por um tubarão branco, que é um bichinho nervoso, né? E o tubarão não matou ele, na verdade, no mar. O tubarão mordeu ele, decepou perna, fez um estrago grande. Ele foi resgatado, tirado do mar. Tinha muita gente na praia, chamaram 911, né? Socorro e tudo mais. Mas ele acabou morrendo no caminho do hospital. Ele morreu. Ele tinha 20 e poucos anos de idade. E ele acabou morrendo. E ele, na verdade, foi a última... Triste mérito, né? Foi a última grande vítima de tubarão branco nos Estados Unidos, foi esse brasileiro. Fizeram uma homenagem depois para ele lá, os surfistas na praia e tudo mais. Uma história muito, muito triste, assim. Mas nessa região, de Cape Cod, o tubarão lá ganhou uma outra dimensão, que é mais ou menos o seguinte. Na verdade, teve um parênteses aqui que eu vou fazer. Uma semana antes do ataque que ele sofreu, nessa mesma praia, um cara tinha sido atacado por um tubarão, mas não morreu. Só foi atacado, né? E sobreviveu, né? Mas ele não sabia disso. Ele não sabia do ataque que tinha tido antes. Mas eles sabiam que sim, que aquela região era frequentada por tubarão, mas nunca tinha acontecido nada. Até que aconteceu. E nessa região de Cape Cod, o tubarão, o branco, que é o tubarão mais mitológico, que é o tubarão do filme, né? Aquele filme Tubarão é aquele lá.
Tem outros até uma espécie mais perigosa, mas aquele ficou mais mitológico porque ele é grande, né, violento. E nessa região de Cape Cod, eles começaram a aparecer com muito mais frequência, de tempos para cá. E eles começaram a aparecer, ao que tudo indica, atraído pelas focas. Aquela é uma região de focas. No passado, você vê como tudo é uma cadeia, né? No passado, caçava-se focas lá. Então a população de focas era mantida mais ou menos Sob controle porque havia caça. E aí proibiram a caça da foca, e com isso a população de foca aumentou muito. Aumentou muito a fartura de alimento na região. E aí começaram a atrair os tubarões. Os tubarões não vão lá para atacar ninguém. O tubarão não come gente. Ele morde. Né? Uma prospecção que ele faz. Ele morde para ver o que é. Né? Ele confunde muito o surfista de roupa de neoprene com uma foca. Pode crer. Roupa de neoprene preta. Na superfície. É uma foca. Né? Água gelada, todo mundo lá pega a onda de neoprene. De long john, essas coisas. E foi o que aconteceu com o menino, uma fatalidade, né? Destroçou a perna do menino, o menino acabou morrendo por hemorragia. Mas os tubarões brancos começaram a se aproximar cada vez mais da praia, porque tem fartura de alimento, tem muita população de foca. E aí, a região, o comércio da região, começou a explorar o terror pelo outro lado, como uma oportunidade de negócio. Então, a região de Cape Cod, ela é muito famosa nos Estados Unidos, é bonita, eu conheço até, mas ela começou a transformar o tubarão num atrativo turístico. Como assim? As pessoas vão lá porque sabem que ali tem tubarão branco. Só pelo prazer de estar numa região que é frequentada pelo tubarão mais temido que tem. Então o comércio começou eu publiquei sobre isso recentemente na UOL. O comércio começou a explorar o tubarão como Sabe qual é o atrativo. problema do tubarão, né? Se dá a mão, ele quer o braço, né?